Olá, olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos para o nosso Soma Online, o nosso estudo bíblico online aqui da Paróquia Evangélica de Rio Antinhas. E a gente tem trabalhado diversos temas ao longo desse tempo de pandemia, onde nós não temos nos encontrado presencialmente nos nossos estudos bíblicos, muitos deles, né, que aconteciam em casas, e a gente então, nesse período, migrou para o online, e conforme muitas pessoas têm pedido, esse vai ser um tempo também aí que a gente vai, quer dizer, esse vai ser uma programação que a gente vai manter também para o futuro. Às vezes estou eu aí com vocês, às vezes eu e a Carol, às vezes eu e mais alguns convidados, e na noite de hoje, então, tenho a honra de receber um convidado, que daqui a pouquinho já vou colocar ele na tela, é o Diego Bittencourt, ele é pastor no Paraná, ele já vai se apresentar um pouquinho melhor, daqui a pouquinho aí, ele está com a gente. Mas antes disso aí, lembretes para este final de semana aí que nós temos pela frente. Então, final de semana, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu esqueci de trocar a folhinha aqui, isso aí, dia 12, né? Nós temos os cultos, 8h30 lá no Chapadão Lajeado, 10 horas do Chapadão Santana, e à noite, às 19h30, comunidade Rio Antinhas. Então, você convidado. Esse culto também do domingo à noite será transmitido pelo nosso canal do YouTube, tá certo? Gente, esses são os avisos. Depois a gente vai ter um momento de oração, depois dessa nossa conversa. Eu quero botar na tela, então, o Diego. A gente já vai ter essa nossa conversa. Na noite de hoje, vamos conversar um pouco sobre fake news. O que são fake news? Vamos conversar sobre isso na noite de hoje. Então, Diego está na tela. Diego, seja bem-vindo aí à Paróquia Evangélica de Rio Antinhas, o pedaço do paraíso. Obrigado, meu amigo, obrigado. Privilégio. Você falava aqui, né, sobre essa dinâmica agora online, e a verdade é que eu posso estar aqui na minha casa, estou aqui no meu escritório, conversando com você, então que bom que, embora às vezes a gente não possa estar juntos, encontrar, abraçar, ter um tempo de comunhão, mas essas tecnologias nos aproximam, né? Então eu queria saudar aí os irmãos, né, da paróquia de Rio Antinhas, e quem sabe um dia podemos de fato nos conhecer, assim, para usar a palavra da moda, presencialmente. Presencialmente. Né? Cara, é engraçado, o Diego, que tu falou agora, por uma questão. Esses dias não, né, já faz bastante tempo, eu tive contato com um senhor que, né, aquela questão daquele medo inicial de pandemia e tudo mais, uma pessoa de idade, ele e a esposa, né? Então, ele falou para mim, né, eu achei engraçado pela idade dele, deve ter perto de uns 80 anos, Tá. E ele chegou para mim e disse assim, ai, pastor, olha, eu nas minhas orações tenho agradecido a Deus pelo YouTube, né? Olha E eu achei só. isso muito engraçado, Não, achei é muito engraçado fantástico, essa né? fala. E assim, é onde ele tem acesso, sabe? O cara estava sempre, né? Tava sempre aqui nos cultos e de repente veio isso aí tudo. De repente não, ele pode ter esse momento seguro da sua casa, junto com a sua família. Obviamente, né? A gente tem voltado e tem retornado com os cultos presenciais e a gente tem dito para o pessoal, quem sabe aí o Diego vai entender muito bem essa comparação. Cara, mas culto é que nem jogo de futebol. Você assiste pela televisão, você até vibra, mas quando você está na arquibancada, quando você está ali, a experiência é outra, né? É diferente. Então, Diego, seja bem-vindo aí. Te apresenta um pouco para a gente aí, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Então, obrigado, meu amigo. De novo, privilégio, viu? A honra, assim, do convite, de poder conversar um pouco com os irmãos. Então, meu nome é Diego Bittencourt. Eu sou nascido e criado na cidade de Santos, litoral de São Paulo, mas ninguém nem mais lembra disso. Às vezes até eu me esqueço que eu vim de Santos, então eu me tornei o Diego de Campo Mourão. Campo Mourão é uma cidade do noroeste do Paraná, próximo aqui de Maringá, uma cidade de mais ou menos quase 100 mil habitantes, né? E dependendo de para quem eu falo, não, é uma cidade pequena, mas eu acho que no contexto em que a gente está lidando aqui com Rio Antinhas, de repente Campo Mourão é quase uma metrópole já, né? Então, vocês estão com quantos habitantes aí? Cara, aqui, se eu não me engano, tá no último censo aí, que saiu alguns números espaciais, perto de 6 mil pessoas. A gente tá chegando em 6 mil. Pronto, então, maravilhoso. E é uma família mesmo, né? É um ambiente de família. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu estou aqui desde 2007, em definitivo. Eu vim para cá para estudar, vim para cá para fazer seminário. Nossa igreja,
que é um movimento mundial de plantação de igrejas, iniciado lá nos Estados Unidos. Eles tinham um seminário aqui em Campo Mourão. Não me pergunte por quê, a não ser por um apontamento divino, por que Campo Mourão, né? E vim para cá com aquela intenção de estudar, de fazer o seminário e, quem sabe, retornar para minha cidade, cooperar com aquilo que Deus já estava fazendo lá, ou, sem dúvida alguma, estar aberto a outras possibilidades, já com uma convicção ministerial, né? Mas foi aqui que eu conheci minha esposa, Aline. Então, estamos casados desde julho de 2007, completamos agora há 2 meses, ou um pouco menos de 2 meses, 14 anos de casados. Fruto dessa relação tem o Noah, que vai completar 9 anos agora em outubro, e o Gaelzinho, que é o caçula da família, que tem 4 anos de idade. Então, eu tenho desenvolvido meu ministério pastoral aqui, pastorei uma igreja chamada Calvary Campo, Calvary porque é o nome, né, da igreja que vem lá de fora, e Campo Mourão mesmo. Então, participei do processo da plantação dessa comunidade, né? Tive o privilégio, assim, a honra, a graça de Deus de poder participar dessa plantação, de organizar essa igreja, e tenho pastoreado essa igreja nos últimos 11 anos. Deus tem dado muita graça, muita virtude, a despeito de mim, ele tem agido e tem trazido bastante gente boa para caminhar com Jesus ao nosso lado também. Cara, que legal. Bom conhecer um pouco aí do teu trabalho e tal, né? Lembrando, né, Diego, acho que também isso é interessante, é que sempre quando alguém pensa numa igreja nova que surge nos últimos tempos, não, é uma pegada neopentecostal, né? Verdade, aquela ainda mais coisa... quando a gente usa termo de comunidade, né? É verdade. A gente também usa esse termo de comunidade e tal, mas assim, é a questão, né, de pensar, mas peraí, os caras tem 11 anos, é dessas igrejas aí meio fora e tal. Isso, boa, e bem aí, observado. se fosse, eu nem te convidaria para estar aqui. Eu acho que se fosse, você não deveria convidar mesmo. Eu acho que teria um problema sério. Mas Sim. É bom você pontuar. Então, somos uma igreja, assim, profundamente bíblica, né, uma igreja de teologia histórica, de linha mais reformada, e de teologia reformada, de fato, mas somos também uma igreja que, na sua abordagem, vamos dizer assim, é uma igreja missional, é uma igreja contemporânea, é uma igreja que visa, né, como toda igreja de fato deveria, cumprir a missão de gerar discípulos de Jesus. Então, às vezes eu brinco que, olhando de fora, nós parecemos bem moderninhos, mas do lado de dentro a coisa é mais antiga quanto a própria palavra de Deus, e é assim que a gente tenta seguir. Legal. Diego, a gente ainda tem um tempinho aqui, cara, eu queria dizer, porque assim, nós aqui da Paróquia de Rio Tinha, a gente agora tá começando, porque assim, cara, você tem que imaginar o seguinte, a gente aqui é uma paróquia com 1.000 pessoas, numa cidade que tem 5.000 pessoas, né? Isso me deixou pasmo a primeira vez que você me falou. Então, cara, você tem que imaginar isso aí, e aí não é só isso. E aqui em Petrolândia, que é a nossa cidade, tem mais uma outra paróquia evangélica com mais 1.000 pessoas. Então, luteranos evangélicos de confissão luterana, numa cidade de 6.000 pessoas, 2.000 são evangélicos de confissão luterana, né? É impressionante. Então, você tem que imaginar, claro, né? É uma questão de... E, cara, aqui é o seguinte, quem não é católico é evangélico, e talvez aí outras denominações novas que vêm chegando e tudo mais. Mas, assim, basicamente é isso, né? Basicamente é isso, ou você é isso ou você é aquilo. Um terço da população é luterana, né? Exatamente. E aí tem o detalhe, né? A gente percebe, como é que você vai expandir aqui na nossa cidade a questão da comunidade em si. Mas eu sei que a Calvary em Campo Mourão, ela tem aí também, que é bem recente, eu acho que é interessante para a gente também perceber como esse movimento ele acontece, e também perceber que a gente pode estar junto de uma forma ou outra, né? Quem sabe orando, intercedendo, por um projeto que a Calvary, depois de 11 anos em Campo Mourão, agora ela tem esse projeto de plantação para além, que é em Londrina. Fala um pouquinho para a gente isso aí. Exato. Não, legal. Isso é algo que tem, assim, aquecido o nosso coração, né? Porque muito embora nós já tenhamos apoiado outros projetos de plantação, seja como parceiros financeiros, ou seja, até a partir de uma realidade de mentoria, de projeto mesmo de acompanhamento, essa é a primeira igreja que efetivamente sai da nossa comunidade, e a gente ainda está entendendo se essa é uma igreja filha ou é quase uma multilocal à distância. Então eu quero definir os termos aqui.
Nós temos operado como se fosse a Calvary Campo em Londrina. Mas nós entendemos que aquilo, né, se Deus abençoar e de fato esse grupo base, esse grupo pequeno, se tornar uma comunidade de fé, nós entendemos que ela deve ser uma igreja, e aí, claro, com a mesma visão, com o mesmo DNA, com os mesmos princípios, mas tendo a compreensão da sua contextualização também, porque a gente não acredita em franquia. Plantar igreja não é abrir franquia. Sim. Plantar igreja é você entender que você tem um DNA, você tem um princípio, né? Você tem uma anatomia dessa nova comunidade, mas você entende também que existe um locus, que existe um povo, que existe aspectos subjetivos disso, né? Então, tem nos agradado muito, porque é um amigo que tem plantado lá, o nosso plantador é um amigo já de alguns anos, e começou aí com um grupo base, com algumas pessoas, se eu não me engano, 13 pessoas no início do ano. Esse grupo agora, depois de 6 meses, tá, sem cultos públicos ainda, apenas reunindo nas casas, começou a reunir mais de 30 pessoas, a casa ficou pequena, passamos para uma outra fase agora, e até peço aí mesmo que os irmãos orem, porque agora temos um local para as nossas celebrações, os nossos encontros dominicais, onde ainda a gente funciona com a lógica de grupo base e não de culto público, que basicamente significa que nós não queremos ainda uma gama enorme de visitantes. Nós queremos pessoas que vão ser convidadas para participar conosco, que se identifiquem com o projeto, que se identifiquem com esse sonho de uma nova comunidade de fé, né? Então, não é no atacado, né? Não é essa coisa assim, chamar todo mundo e tal. O que importa é gente. Não, porque assim, até é interessante, eu recebi uma pergunta essa semana lá no meu Instagram, e perguntaram, eu frequento já uma igreja, eu posso participar? Eu falei, sinceramente, não faz sentido. Primeiro, porque nós não queremos tirar ninguém de outras igrejas, se você está bem na sua igreja, e segundo, porque nós queremos pessoas que vão estar completamente engajadas com o seu tempo, com os seus recursos e com os seus dons, a partir da viabilidade dessa nova comunidade de fé, né? Então, orem por nós, é algo ainda incipiente, esse grupo de 30, encontrando agora, já está em quase 50 pessoas, nessa dinâmica aí de que a gente chama de grupo base, e se Deus abençoar, nós queremos, até o início, quem sabe os primeiros meses do ano que vem, já aí efetivamente fazer aquilo que nós chamamos de lançar a igreja a partir dos seus cultos públicos e fazer um pouco mais de barulho no bom sentido, né? Mas para não me alongar, Israel, eu queria até encorajar os irmãos, né? Porque eu imagino o desafio aí de vocês em estar num contexto onde você pensa, ok, todos já foram alcançados, né? Seja aí cristianizados, seja numa dinâmica, como você falou, de quem não é católico, é luterano, algumas outras poucas denominações, e eu digo isso como um testemunho, porque nós estamos aqui numa cidade que não é uma grande cidade, tá? Repito, uma cidade de 100 mil habitantes, no interior do Paraná. E Deus tem nos feito perceber esse sinal do reino que nos permite entender que ele começa na nossa Jerusalém, né? Existe um início, mas a gente não sabe até onde ele quer levar. Então é até a via contrária, né? Eu costumo brincar com a lógica do ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus, ele não começa nesse ambiente glamuroso que era Jerusalém, né? Ambiente de centro político, religioso. Não, é Galileia, é Nazaré. De modo que Natanael vai perguntar o quê? Pode algo bom vir de Nazaré? Então eu acho interessante esse reino às avessas, onde você começa de uma pequena cidade e vai para uma cidade maior. Londrina tem seus 500 mil habitantes. Então, sem dúvida, se Deus está fazendo isso aqui em Campo Mourão, certamente ele pode fazer a partir da paróquia de vocês aí, não tenho menor dúvida disso. E o que eu acho interessante, sabe o que é? É que assim, cara, cada paróquia, cada lugar vai ter um papel, né, uma comunidade, ela vai ter um papel específico dentro da cidade. A gente percebe, eu percebo que, por exemplo, nós aqui somos grandes, né, em termos de estrutura, de comunidade, em Rio Antinhas, né, que é a maior comunidade que a gente tem. Só que o que é interessante é que a cidade do lado, que é um pouquinho maior, Ituporanga, ela tem crescido para os lados de cá. Então, muitos loteamentos novos, muitas pessoas novas chegando, e a gente ter esse movimento de dizer assim, gente,
sejam bem-vindos. Às vezes você vem de fora, você vem de um lugar onde a família está longe. A gente aqui, que é, como você falou, uma família grande, né? A gente aqui quer ser a sua família, né? E isso é família de fé. Então eu percebo que a gente também tem, assim, muito, muito claro para a gente essa questão de que cada comunidade tem também o seu lugar dentro do reino. Né? Então, seja a fico contente. hospitalidade, seja o acolhimento, né? É verdade. Exatamente. Então, mas Diego, cara, fico contente de saber disso aí tudo, mas na noite de hoje, nosso papo é outro, né, cara? Nosso papo é outro. Você veio para me complicar, né, cara? Você não me chama para falar assim, vamos falar de evangelho, vamos falar de fake news, ó. Claro que vamos falar do evangelho. Claro, né? Claro. Mas é interessante, né, cara? Assim, vamos começar pelo comecinho das coisas. Tá. Eu acho que é ponto pacífico, né? Para ti, para mim, pelo menos é ponto pacífico. Para quem aí está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, é ponto pacífico quando você vai perceber que nunca na história da humanidade, como a gente o conhece, quando a gente estuda o mínimo de história, a gente teve tanta informação como nós temos nos dias de hoje. Eu tô aqui com o meu telefone aqui, né? Tá aqui na minha frente. Cara, e daqui eu acesso, eu não sei quantos milhões de anos de informação a gente pode ter pelo simples fato de acessar a internet. É uma loucura. Então, é uma loucura. Se você, eu tô vendo aí atrás, né? Aí atrás tem a parte da tua biblioteca, tem aqui atrás também livros. Cara, isso aqui, o que é isso aqui perto de uma grande biblioteca, que a gente, sei lá, uma biblioteca do Rio de Janeiro, né? Aquela, minha irmã esse dia foi lá, cara, é enorme aquela biblioteca. Aí você para pensar que aquela biblioteca é pouco perto do que se tem aqui, uma gota no oceano, na palma da nossa mão. Então é o seguinte, a gente nunca teve tanta informação. Só que tem um detalhe. A gente não sabe o que dessas informações é verdade e o que é mentira. Sabe? E chega a ser estarrecedor um negócio desse. A gente chega a ficar com... peraí. Tanto é que assim, agora eu recebi aqui em alguns grupos algumas informações. Cara, eu digo, não, peraí, isso aqui tá estranho. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu e o Diego aqui, a gente tá gravando dia 7 de setembro, tá? Isso. Agora deve ser umas 8h27 aqui no meu relógio, tá? O celular então, assim, não parou hoje. Então assim, porque é grupo que... porque manifestação aqui, daí a gente que fala o contrário, a gente que é favorável, é gente que diz, não, vamos... Sabe? Então aquela bravata num dia de hoje, aquela loucura. Mas assim... Aí, de repente, aqui eu recebi num grupo, né? Tem uns chineses que bloquearam uma ponte em Brasília. Olha aí. Cara, eu pensei, eu não duvido de mais nada. Essa é a grande realidade, tá? Eu já não duvido de mais nada. Dessa premissa. Eu já parto dessa premissa. Cara, aí assim, de repente fui olhar o vídeo e o pessoal realmente preocupado que os chineses estão tomando o Brasil e até uma guerra. Aí fui ver o vídeo 2 anos atrás. Olha aí. É de hoje. Né? Então, muitos vídeos de um lado, de outro, dizendo, não, isso aqui aconteceu em tal lugar. E assim, gente, a maioria, mentira. Sim. E o jeito gourmet de falar mentira hoje é chamar de fake news. Isso aí. Então, eu não sei, Diego, tens essa mesma impressão que eu, cara, de que assim, a gente tem tanta informação, a gente parece que não pode confiar em muita coisa. Não, sem dúvida. Tanto que tem gente hoje, eles não chamam dessa maneira, mas eles vendem uma espécie de curadoria, né? Então, é basicamente assim, olha, você me segue aqui nos meus canais e a partir da minha filtragem, a partir da minha checagem, eu vou fazer com que chegue a você aquilo que há de melhor, aquilo que há de mais verdadeiro. Só que tem um outro problema. A gente está falando de fake news, e aí, quando você me fez esse convite, eu lembrei que, mais ou menos, quando surgiu essa terminologia do fake news, ou ao menos ela se popularizou, né? Foi no ano de 2016. Foi também no ano de 2016 que lá no dicionário de Oxford, você vai se lembrar, ele elegeu como expressão do ano, eu me lembro quando eu fiquei chocado, então só de eu falar você já sabe o que eu vou dizer aqui. Sim. Fiquei chocado quando eu me deparei com isso. Qual foi a expressão do ano para o dicionário de Oxford 2016? Pós-verdade. Pós-verdade. O que seria pós-verdade? Eu separei aqui, tá? Eu vou fazer citação literal. Vamos lá. Pós-verdade, abre aspas, relativo a ou que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos
são menos influenciadores na formação da opinião pública do que apelos à emoção ou à crença pessoal. Fecha aspas. Então, trocando em miúdos, o que menos importa é a veracidade da informação e o que mais importa é o que aquela informação ou desinformação faz com que eu sinta. É por isso que a gente fala dessa questão dos algoritmos, é por isso que a gente fala dessa questão das bolhas sociais, que é interessante, quem assistiu o Dilema das Redes, no Netflix, lembra-se de uma expressão que o pessoal comentou bastante, que quando você está fazendo uso de um serviço e não tem nada ali sendo vendido, é porque você é o produto, né? Então, Sim. Facebook, Instagram só é de graça, porque os seus dados estão sendo veiculados, e aí você acaba sendo colocado, e eu não quero dramatizar tanto a questão, mas quem sabe acho que é um bom ponto introdutório para a nossa conversa, você acaba sendo colocado num mundo feito à mão para você. Por quê? Porque o algoritmo entende o que você gosta, o que você lê, aquilo que você quer ver. Então, cada vez mais, você vai afunilando a questão. É isso que a gente chama de bolha social. O que é interessante e parece, às vezes, que é uma briga enorme. Eu, por exemplo, não tenho mais Facebook, porque eu acho que é muita gente brigando lá, eu abandonei há alguns anos. E o que acontece quando gera essas brigas, né? Isso é fake news, isso não é fake news, enfim, a gente não está nem entrando ainda no mérito da questão. É quando as bolhas se chocam, né? Então você tem uma bolha que só ouve essa verdade ou essa pós-verdade, você tem uma outra bolha que ouve exatamente o contrário, e é interessante, cara, porque quando você está na bolha social, inclusive às vezes sendo alimentado por fake news, não só, mas também, acho que o Keller falou isso quando a gente falava de ideologias políticas e tudo, e ele fala assim, é interessante que você não começa mais a enxergar o outro como alguém que possui uma ideia divergente, mas você passa a enxergar o outro não apenas como desinformado, mas como inimigo. E, de certa forma, é um pouco do que nós temos vivido nessa questão da polarização no nosso país, né? Então, não é que eu, Diego, penso uma coisa, você, Israel, pensa outra coisa, é que não, é que, com perdão da expressão, você é burro, você não sabe de nada, você está por fora, né? Então, acho que esse mundo da fake news, por assim dizer, ou da pós-verdade, onde as questões são muito mais subjetivas do que objetivas, elas nos dão, sim, muita informação. Mas essa informação que não é viabilizada a partir de uma consciência, que ela não é aplicada de modo correto, que ela não é checada previamente, e que ela não passa por essa curadoria, vou chamar, ela acaba fazendo mais mal do que bem, né? Sim, sim. E aqui acho que é o ponto, né, que você bem colocou ali, é uma questão, a gente está começando a falar, o que é, na verdade, essa fake news? É uma pós-verdade, e pós-verdade nada mais é do que traços de verdade com traços de mentira, né? Eu acho que numa explicação muito simples, a gente poderia dizer isso, né? E aí eu sei que assim, quando começou a se popularizar esse termo, né, fake news ou pós-verdade, americanas, aquela coisa toda. Exatamente, né? Assim, ó, quando isso veio à tona, eu lembro muito bem que daí no meio evangélico começou a se conversar sobre isso, e aí desses que escreveu, eu não vou saber quem, não vou lembrar quem foi o autor que disse isso, mas disse que a primeira grande fake news foi a serpente, né? Lá no Jardim do Éden, porque ele basicamente, a serpente pega aquilo que Deus havia dito e disse, não, peraí, aqui não é bem assim. Não é bem assim, exato. Não é bem assim, né? E aí a gente está dentro desse mundo. E assim, vamos ser bem sinceros, desde Gênesis 3, a gente está num mundo de falsas informações, né? Não adianta a gente dizer que isso aqui, o termo é um termo novo, mas o conceito dele é um conceito que remete aos primórdios da humanidade. Perfeito. Né? Essa pós-verdade, ela sempre teve aí para quê? Para manipular, né? Manipular. Sempre teve alguns interesses por trás. Então a gente poderia, quem sabe, conversar um pouquinho, né, sobre esses interesses. Porque tem interesses por trás. E vamos ser muito sinceros, lá. Aqui a gente tem que ser adulto na forma de lidar com esse assunto, pelo seguinte fato: não existe
nada que seja neutro, nada. Vamos ser Não. bem sinceros, nem nós que somos cristãos podemos ser neutros, a gente não vai ser neutro. A neutralidade é uma ilusão. É ilusão, eu concordo né? com você. Então, assim, tudo bem, você conversar com respeito é uma coisa. Agora, dizer, não, gente, eu sou neutro nesse assunto, não dá para dizer. Não dá para dizer isso aí. Não, eu em tenho a alguns minha assuntos você tem que ser. história, eu tenho a minha cosmovisão, eu tenho minhas paixões, eu tenho aquilo que me afeta, eu não chego em branco numa conversa. Eu tenho uma história, né? Eu tenho uma história. Tá? Exato. Então, assim, acho que a questão você falou ali, às vezes, uma mentoria, não sei se você usou a palavra mentoria. Uma curadoria, né? Curadoria, né? Alguém para dizer o que é verdade e o que não é, né? A minha pergunta é, essa pessoa que diz o que é verdade e o que não é, ela também é neutra, será? De maneira alguma. De maneira alguma. Tanto que eu não falei isso como afirmação e como endosso, mas como, assim, informação, né? Tem gente que vende isso. Tem gente que vende essa ideia de, não, olha, aqui você tem a informação confiável e aqui nós temos, sei lá, para usar uma linguagem aí, um jornalismo imparcial, né? O que também não existe, simplesmente não existe, né? Mas você sabe que, antes de falar disso, eu queria tocar nesse ponto que você trouxe aí, a partir da realidade bíblica, porque é exatamente isso. Eu estava contando uma história para os meus filhos outro dia, faz algum tempinho, e eu uso com eles aquela Bíblia, Histórias Bíblicas de Jesus, da Sally Lloyd Jones, que o Michael Gorin indicou para a gente até, ele falou, olha, essa é uma Bíblia infantil que fala da grande história, grande narrativa, aquela coisa toda. E é interessante que aquilo que nós chamamos teologicamente de queda, essa Bíblia coloca com o título A Grande Mentira. A Grande Mentira. E, aliás, quem não conhece, tá, é o tipo de Bíblia que você compra para as crianças, mas que faz adulto chorar. Porque qual que é o grande tema ali? Conta a história de como a serpente desvirtuou a fala de Deus, né? Porque Deus fala, ó, você não pode comer, a serpente já chega e fala, então ele disse que não pode nem tocar? Não foi isso que ele disse. E aí nós conhecemos a história. E foi aí que a grande mentira entrou no mundo, a Sally Lloyd Jones diz. E qual é a grande mentira que entrou no mundo? Isso é interessante, diante do papo que a gente está tendo. A grande mentira que entrou no mundo é que Deus não nos ama. Como assim, tão simples? Mas é isso, porque toda a nossa necessidade de afirmação, toda a nossa necessidade de validação pessoal, estarmos certos, tudo que nós fazemos vem a partir dessa necessidade de olhar para alguém e saber, ele nos ama. No nosso caso, Deus, né? A figura de pai. Então, quando nós não estamos completamente abastecidos e supridos nesse amor de Deus e nossa identidade não está muito arraigada, nós acabamos lidando com outras questões, com mentiras, com fake news, para nos convencermos que o nosso valor é maior do que aquilo que parece ser, né? Então, não só Gênesis, que vem lá desde os primórdios, mas enquanto você me falava, me lembrou do Decálogo Mosaico, né? Porque não darás falso testemunho. Você quer coisa mais antiga do que essa? Né? Nada mais é do que esse falso testemunho, às vezes, como você disse, com um pouco de verdade, mas como a gente também fala na teologia, a heresia não é 100% mentira. Dificilmente é 100% mentira. Exatamente. Mas 90% de verdade com 10% de mentira já causa um estrago gigantesco. Então, eu acho que é importante nós falarmos que, sim, essa nomenclatura ela pode ser nova, mas essa conceituação de um ser humano que tenta cobrir suas vergonhas, né? Um ser humano que, diante do pecado, se sente acuado e fala, foi a mulher que tu me deste. E a mulher fala, não, foi a serpente. Né? Essa isenção da responsabilidade a partir de uma informação falsa. E é por aí. E assim a gente tem caminhado desde então, né? E respondendo a sua pergunta, não. Eu acho que a neutralidade, ela é uma ilusão. Então eu acho que nós cristãos, não quero me antecipar aqui na fala, mas nós cristãos temos que ter um crivo daquilo que é o absoluto. Porque se nós estamos falando de uma era de pós-verdade, obviamente existe a pressuposição de que existe uma verdade. Também é uma outra discussão nesse nosso tempo. Né? Então, cara, isso aqui acho que seria um tema para a gente ir
sei lá, caminhar por vários caminhos, né? A ideia hoje, como a nossa série aí de conversas e tal, ela é sobre rede de armadilhas, então é a gente perceber, peraí, olha, a gente está num mundo, tá? Mas também a gente tem que ser crítico em relação a algumas coisas, né? Isso aí. E claro, nessas nomenclaturas novas, a gente tem a questão de fake news, talvez um nome um pouquinho diferente para mentira. A gente tem hoje, né, que ficou muito popularizado faz 1 ano e meio, na questão do negacionista, né? Negacionista é um outro termo para dizer, não, é um cara que é crítico de uma coisa que eu não aderi. Então, quem define, né? Quem é que define isso? E nessa polarização política de direita e esquerda, quem que realmente é o fascista, sabe? Então, assim, é uma guerra de narrativas, tá? É isso aí. E aí a gente lembra de um cara que não era nem um pouco cristão, pelo menos eu imagino, que é um tal de Joseph Goebbels, que foi nada mais, nada menos do que o ministro da propaganda do Hitler, né? E ele dizia assim, olha... Né? Gênio do mal, mas gênio. Exatamente. Então, o que ele dizia? Ele dizia assim, olha, você pega uma mentira e repete ela 1000 vezes, e o que vai acontecer? Ela vai virar verdade. Então, a impressão que eu tenho é que fake news, o conceito de fake news é muito mais parecido com o que o Goebbels ele defendia, né? Às vezes do que? Da intencionalidade da mentira. E acho que aqui é um outro ponto que a gente poderia dar uma aprofundada, né? Por exemplo, eu sei muito bem, como você falou antes, né? A partir do Evangelho, o que é o certo e o que é errado, o que é mentira e o que é verdade, o que eu deveria fazer eticamente e o que eu não deveria fazer eticamente. Mas, de repente, para servir a um propósito, não tem problema eu jogar aquele 2% de mentira. Afinal de contas, está servindo para um propósito que eu acho nobre. Isso. Né? No qual os fins justificam os meios, né? Não, é verdade. Eu acho que você fez uma distinção importante, porque nessa dinâmica de fake news, onde você falou do celular, tá tudo aqui, né? Aliás, eu levantei a mão aqui para os irmãos aí da paróquia não achar que eu pinto o dedo, eu esmaguei o dedo, tá, irmão? Só para deixar claro isso, enfim. Tem aquele que repassa fake news por ingenuidade, e tem aquele que tanto as cria e as propaga por causa de uma agenda. Porque aí eu volto na questão da pós-verdade, que também é a definição semelhante de fake news, não são fatos objetivos, mas são questões emocionais, e interessantemente até religiosas. Por que religiosas? Porque diz respeito à crença, diz respeito a valores. Então, se aquela informação reforça os meus valores, reforça as minhas crenças, mesmo que ela não seja verdadeira, eu solto para frente. Eu estou falando aqui um discurso generalizante, obviamente, né, hipotético. Eu passo isso para frente porque ele cumpre uma agenda, cumpre uma intenção, a despeito da sua veracidade. Mas acho que também vale a pena a gente fazer essa distinção, porque às vezes tem pessoas, e quem sabe até pessoas mais velhas, ficou também uma outra nomenclatura aí que eu acho um tanto pejorativa, mas as tias do Zap, né? Então tem gente que não tem tanta familiaridade com o ambiente tecnológico. E aí o que acontece? E os especialistas vão dizer que as fake news se propagam bastante, porque elas não surgem assim do nada, elas vêm de alguém que você conhece. Então, se eu, que sou da sua confiança, te mando uma informação, Israel, você está muito mais propenso a propagá-la, não pela credibilidade da informação, mas pela credibilidade que eu tenho na nossa amizade. Né? Então você imagina um pai, uma mãe, um filho. Então você olha aquilo e fala, meu Deus, eu não acredito, e você passa para frente. Por isso que tem que haver uma checagem. Às vezes, gente, não dá 5 minutos, põe no Google lá, né? Como você falou aqui no início. Nossa, os caras estão aqui, 7 de setembro de 2021, a China está detonando Brasília. Falo, não, mas peraí. Mas é de 2 anos atrás? Então, às vezes, e eu acho que isso tem a ver também com a nossa ansiedade, né? Com a nossa impulsividade e também com o nosso orgulho. O que eu quero dizer com orgulho? O orgulho de estar certo e usar informações para validar essa realidade, né? Então, tem muita discussão em internet hoje em dia. Eu não me envolvo em discussão, né? Eu converso com amigos no WhatsApp,
mas Instagram não discuto, Facebook não tenho, Twitter eu só olho notícia. Porque discussão para mim na internet, para mim, pessoalmente, não cabe, né? Não é do meu feitio. Mas tem gente que está se municiando, e aí as fake news, elas são importantíssimas para você deflagrar aquela informação como arma contra o teu adversário a partir de um diálogo, né? Então, acho que tem a ver com ansiedade, tem a ver com impulsividade, tem a ver, às vezes, com ingenuidade, em alguns casos tem a ver com malícia, porque o cara sabe o que está fazendo, né? Sim, sim. E também com orgulho, porque, às vezes, tem pessoas preocupadas apenas em estarem certas, a despeito daquilo ser verdadeiro ou não. Sim. E eu acho interessante que isso, que nem você falou antes ali das tias do Zap, que a gente fala, né? Isso vem desde as tias do Zap até grandes redes de comunicação. Sem dúvida alguma. Aí eu acho que são os intencionais, e não os ingênuos, né? Isso, né? Então, assim, aí a gente está partindo para um outro. Mas, claro, uma das nossas propostas na noite de hoje aqui é a gente manter os nossos ministérios de pé. Com certeza, com certeza. Então, assim, até a gente não vai ficar... até o momento eu não estou me complicando nem para um lado nem para o outro, viu? Exatamente. Se eu me apertar, eu escapo. Mas é interessante que tem para todos os lados, né? Então é o que? Não, eu quero manter a narrativa disso aqui, porque às vezes tem interesses por trás, né? Então, hoje em dia, a gente tem que ser crítico até no ponto de perceber as intenções que há por trás de algumas matérias. Isso, né? são subjetividades, é isso aí. Principalmente nesse tempo que a gente vive, eu tenho, assim, previsto, cara, que já está complicado agora. Agora, você imagina como é que vai ser ano que vem, né? Então, assim, esse negócio é complicado. E, às vezes, né, vamos ser bem sinceros, a gente aqui tem uma formação teológica, Sim. A gente aqui lê, a gente aqui participa de seminários, a gente estuda academicamente, a gente busca conhecimento, né, de maneira direta, mas assim, a gente sabe, né, Diego, que, cara, a maioria dos pastores, a esmagadora maioria dos pastores no Brasil, cara, os caras não têm o mínimo estudo teológico, né? Sim, e às vezes também os púlpitos, né? E os púlpitos, às vezes, são como é que propagadores de fake news, né? Sim. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, se você me permite, e que não vai complicar o nosso ministério, porque eu não vou cravar nada aqui. Nós estamos, como você disse, gravando esse bate-papo na noite do 7 de setembro. Pergunta, e você não precisa responder para não se complicar também. As manifestações pró-governo, tá? Porque também tiveram contra-governo? Tiveram, mas as manifestações pró-governo que aconteceram hoje, que foram a pauta principal, elas foram um sucesso imenso ou foram um fiasco? Eu não vou responder, mas o que eu vou te dizer? Eu vi as duas notícias. Então é interessante, porque dependendo como você quer construir a sua narrativa, você fala, rapaz, o governo sai fortalecido. E dependendo como você quer construir sua narrativa, você fala, olha aí, que fracasso, mostrou que não tem popularidade. Então é interessante, de veículos de comunicação em massa, né? Aí você pensa, ok, mas nós temos imagens, e aí eles fazem recortes de imagens. Um quer pegar a melhor, o outro quer pegar a pior. Só que aí eu acho que tem um outro ponto também, falando dos grandes veículos de comunicação, algo que não tínhamos antes. Você falou da quantidade de informações que temos, mas eu diria também sobre o fato de que a informação é instantânea, ou seja, antes, a nossa fonte de notícias em massa eram os grandes veículos de comunicação. Seja você de um lado do espectro político ou do outro, tanto faz. Hoje em dia, meu amigo, todo mundo tem um celular com câmera. Então, quer dizer, você lê uma coisa aqui que fala de um jeito, de uns números, e aí chega imagens e vídeos, você fala, opa, não condiz com o que eu estou lendo aqui, ou acolá, né? Então isso é interessante também, a democratização da informação, que gera esse dilema das fake news, mas que, se bem utilizado, gera também uma veracidade naquilo que se vê, né? Naquilo que não apenas se interpreta, mas naquilo que se percebe, naquilo que é factual, né? E infelizmente, né, hoje em dia, a gente sabe muito bem que tudo é manipulável, né? Inclusive imagens, imagens, é verdade, é verdade. Vídeos, cara, eu tava, né, a gente estuda um pouquinho aí para ver algumas coisas e tal. Cara, eu tava vendo um aplicativo
de inteligência artificial que você pega uma pessoa falando, e eu vi um vídeo do Vladimir Putin, né, o presidente da Rússia, e basicamente, assim, os caras pegam, né, o aplicativo, você bota lá um vídeo, e ele vai fazer os recortes, cara, na face da pessoa e tal, e depois você coloca na boca da pessoa o que você quiser, e ele simula a voz e simula o jeito com a boca, os olhos, assim, beira a perfeição. Você já está dominando essa arte, você não vai fazer isso aqui com o nosso bate-papo, não, né? Cara, mas assim, ó, então, até antes, não, você tinha vídeos são incontestáveis. Eram. Não mais, né? É então, assim, logo as pessoas serão aí, nós, gente comum, a gente vai ser reduzido a meros espectadores de sabe-se lá o quê, de interesses escusos, né? Para usar uma outra coisa aí da cultura pop, é o Black Mirror, né? Essa série que estourou aí, onde o mundo é visto a partir de uma tela, e é uma coisa que parecia, assim, um futuro distópico, né? Mas não, na verdade é uma hipérbole daquilo que já acontece, né? É um pequeno exagero daquilo que já é real. Mas você falou da questão dos interesses, eu não fugi não, eu só esqueci. E é verdade, existem interesses, né? Existem agendas ocultas, sejam interesses econômicos, sejam interesses políticos, sejam interesses de engenharia social, sejam quaisquer interesses, sejam interesses de caráter religioso, isso, né? Diferentes interesses. Então, mais do que nunca, eu acho que nós precisamos, assim, estar muito atentos, né? E checar mesmo, e verificar, e não sermos tão, para usar uma expressão bíblica, sermos tardios em falar, né? Porque eu conversando em um desses grupos hoje, de amigos, como grupos que nós temos, colocaram lá uma expressão, e aí um dos nossos amigos falou: nossos heróis estão morrendo de overreacting, né? Então, fazendo uma paráfrase aí do nossos heróis estão morrendo de overdose, e é isso, parece que tem gente que tem a necessidade de opinar sobre tudo o tempo todo e ser o primeiro, e isso não é tão sábio, né? Não é definitivamente você querer, no momento em que tudo acontece, para chegar com aquele furo, com aquela informação, com aquele texto, com aquele artigo, às vezes vale mais você depurar um pouco e falar: opa, olha só, eu aguardei e surgiram informações que eu não tinha, ou eu interpretei agora de uma maneira que faz mais sentido à luz daquilo que me chegou anteriormente. Sim, então, e olha que interessante, né? Falar. Sim, é o mesmo princípio, a mesma essência da fofoca, né? Sim. Que o texto bíblico aí vai ser tão enfático em colocar ali junto com quem pratica bruxaria, por exemplo, né? Que não herdarão o reino dos céus. Verdade, feitiçaria, então, assim, né? sabe, cara, é uma coisa muito... E aí você falou, né? Você falou aí dessa questão de como é que a gente age. A gente aí que tá chegando nos 43 minutos da nossa conversa, a gente quer chegar até uma horinha e tal, mas para pensar o seguinte, né? Acho que já deve ter ouvido em algum momento aí da tua vida aquelas 3 peneiras de Sócrates, né? Que alguém chega para ele e diz: pois eu tenho uma informação que eu tenho que contar. Eu não sei se realmente aconteceu com o Sócrates, mas o pessoal diz que Mas eu acho interessante a historinha, né? Ele pergunta assim: mas peraí, isso aqui é verdade? Você tem certeza que isso aqui é verdade? Pois eu ouvi falar de fulano e tal. Então, peraí, você não tem certeza que é verdade? Pois a pessoa é confiável, mas certeza, não tem. A segunda coisa, o que é? Não, mas peraí, isso vai ser bom? Isso vai gerar bondade? Isso vai acrescentar? Né? Isso vai edificar a vida da pessoa? Não sei, mas para passar, né, sei lá, vai saber. E aí, por último, a questão da utilidade. Isso vai ser útil para alguma coisa? Cara, agora você já imagina se passasse por 3 peneiras: verdade, bondade e utilidade. Cara, ia ter gente que ia ficar muda, porque não ia ter o que falar, sabe? Exato, então, no afã de falar muita coisa, ou qualquer coisa, as pessoas acabam trocando os pés pelas mãos. Mas, como diria minha mãe, você não é qualquer um, né? E eu diria que, assim, vamos ser bem sinceros aqui, é como se Jesus dissesse isso pra gente: gente, vocês não são qualquer um. E o Espírito Santo nos foi dado para dizer pra gente: vocês não são qualquer um. Exato. Então, cuidem com esses pecados que não são só a feitiçaria,
que não são só aqueles pecados daquelas listas que Paulo colocou de vícios, né, nas suas cartas, mas que esses pecados eles vão aderindo à cultura, né? Isso aí. Sabe? Então, assim, hoje em dia é um grande problema que nós temos. Diego, o que a gente poderia dizer para pessoas que, assim, cara, recebeu uma mensagem no WhatsApp, viu uma coisa que, caramba, eu tenho que apertar no compartilhar no Facebook, por mais que você não use Facebook, ou talvez viu uma notícia e tudo mais. Cara, o que a gente tem para dizer, né, ou para conversar a respeito desse assunto, dessas pessoas que, cara, vamos para a parte prática agora. A gente já falou aqui de coisas, né? Situações, abstrações. Não que não seja, não no que a gente falou, não seja prático. Sim. Mas assim, vamos agora para pegar, tipo, o pessoal fala aqui no interior, que legal, vamos agora para pega para capar, né? Você tem que pegar lá o boi, cara, não tem que pegar ele agora, e fazer o serviço e beleza, vamos fazer isso aqui agora, né? Vamos tentar dizer o seguinte, o que a gente pode fazer, tá? O que a gente pode fazer? Eu acho que a primeira coisa eu já abordei, que é ser tardio para falar, ou eu vou parafrasear, ser tardio para postar e compartilhar, né? Então não seja tão ansioso, chegou, você dá uma verificada, quem te mandou, qual é a fonte? A primeira pergunta básica, qual que é a fonte? É de um veículo de comunicação tal. Rapaz, tem cada veículo agora que surgiu, que você não sabe nem o nome, que é só propagador de fake news mesmo. Então, é de um veículo confiável. Então, pronto, ele já botou aí, tardio para compartilhar e para falar. Rapaz, tá moderno esse negócio aqui, hein? Viu? Muito bom. A segunda coisa, eu diria que, fazendo uso aqui da tua fala do Sócrates, né? Eu acho que a segunda questão é de nós... Puxa vida, a palavra me fugiu aqui. Quando Paulo escreve aos Colossenses, tá? Eu vou tentar frasear isso, mas ele fala que nós devemos comunicar-nos uns com os outros através de cânticos, hinos, né? Salmos, cânticos, hinos espirituais. Então, segunda coisa, compartilhar aquilo que é verdadeiro e edificante. Porque quando Paulo ele fala de salmos, cânticos, hinos espirituais, ele não está falando que a gente vai falar cantando um com o outro. Certa vez eu ouvi de um teólogo que falar em salmos é um jeito de contar a vida. Por que um jeito de contar a vida? Porque, com raras exceções, os salmos, principalmente os de peregrinação, eles começavam com um lamento, e havia um momento que na relação e na conversa com Deus, aquilo se transformava em glorificação. Então, Deus, por que os ímpios prosperam? Por que a vida é assim? Por que isso tudo acontece? Mas eu entrei nos átrios do Senhor, né? Então, minha carne e meu coração poderão fraquejar, mas tu és a minha esperança, herança para o futuro, aquela coisa toda. E a terceira coisa, eu chamaria os discípulos de Jesus, nossos irmãos cristãos, a uma vida de pacificação nas redes sociais, tá? O que eu quero dizer com isso? Não apenas agora, para a gente não compartilhar coisas que vão tensionar ainda mais as relações, mas como você disse, no ano de 2022, me parece que essa polarização, que já não é pequena, ela pode aumentar. Jesus ele vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores. Mais do que felizes são os pacificadores. Então, nos foi dado, Paulo diria, um ministério da reconciliação. Porque se Cristo está reconciliando, né, consigo todas as coisas, ou melhor, se Deus está reconciliando em Cristo consigo todas as coisas, nós também, ou a nós foi dado esse ministério da reconciliação. E aí eu acho que passa, sim, pelo digital, passa pelas mídias sociais, porque se esse é um ambiente confuso, se esse é um ambiente tenso, por que não nós exercermos o nosso ministério da reconciliação também a partir desses ambientes, né? Então, porque parece que às vezes a gente só quer estar certo mesmo. Parece que a gente só quer ganhar o argumento, e às vezes a gente até ganha o argumento, mas perde o irmão, né? Então, o que vale a pena? Se é ganhar o irmão ou ganhar o argumento? Então, acho que pacificadores é uma palavra que tem martelado muito no meu coração para esses dias. E vamos ser bem sinceros, né, cara? Às vezes, por pouquíssima coisa. Por nada. Pelo prazer de dizer que estava certo. Claro, né, isso deve ser comum, quem sabe, em Campo Mourão, né?
Aqui a gente que é Aí não alemão, acontece, né? a gente que é alemão não tem esse negócio, Eu né? imaginei. Eu Então, imaginei. assim, aquela coisa, não teimoso, eu não sou, teimoso é quem teima comigo, né? Eu ouvi isso aí, cara, eu ouço isso direto, Ah, você né? ouve? É? Olha só. Então, assim, Boa. não sou teimoso, teimoso é quem teima comigo, sabe? Então, assim, a gente, é aquilo, sabe, cara, a gente, é por tão pouco, né? É por Exato, tão pouco, e aí a gente acaba aí se perdendo, né, nessas coisas. Então, acho que exato. assim, como palavras finais, a gente vai se encaminhando aqui para o final dessa nossa conversa, que Legal. poderia ir Passou muito mais rápido. longe, Passou né? rápido, é isso que eu ia falar. Exatamente, é. Então, assim, cara, foi rápido, daria para a gente, né? Deu 51 minutinhos, a gente tem mais um momento de oração depois, Tá. mas, sei lá, eu acho que sobre esse assunto, a coisa já está tão polarizada, sabe? A É. coisa já está tão chata, chata mesmo, a Tá palavra é chato, chata, é verdade. Ninguém aguenta, mano. sabe? E ninguém aguenta mais esse negócio, sabe? É. E a grande questão é o seguinte: onde é que isso vai nos levar? Hum, Né? A gente, como discípulo de Jesus, sabe para onde a história está sendo levada, que é isso. para a eternidade. É Né? isso aí. E a gente, como discípulo de Jesus, pelo menos penso eu, a gente já deveria aqui, nesse presente século, a gente já deveria começar a viver sinais desse reino vindouro. Né? Perfeito. Porque o próprio Espírito Santo já nos foi dado como uma garantia, e a gente tá conversando sobre o livro de Efésios, né, Ah, aqui olha na só, que bênção. comunidade, e a Tá. gente começou, então pegou o capítulo 1, e aí eu queria lembrar isso aí, né, quem esteve domingo no Hum, culto, quem não esteve aí, perdeu, mas assim, quando o apóstolo Paulo diz, né, que não, o Espírito Santo nos foi dado como garantia, e é. garantia é aquele negócio, né, cara? Não, o Espírito Santo foi dado como. Você comprou um terreno, o terreno ele custa E, 100 mil. Não, você deu 10 mil. Não, isso aqui o que, que é? É entrada? Não, isso aqui é a garantia de que eu vou e ficar com é esse o terreno. penhor, né? É É um aquele, penhor. Mas sabe? Então, assim, a gente já tem essa garantia da eternidade. exato. Por que que a gente quer tanto viver nesse mundo polarizado? Cara, eu fico imaginando se a gente vai brigar na eternidade, se vai ter direita ou esquerda. Não, eu sou mais amigo do Miguel do que do, sei lá, do Gabriel, né? Porque É, anjos eles têm esse negócio, cara, é. Não, é triste. sabe? É triste porque, às vezes, nós estamos nos identificando mais com Uhum, aqueles que não compartilham da nossa fé em Cristo, uhum, mas compartilham da nossa crença política, do que com os é, nossos irmãos. é, Então, eu estou me identificando, às vezes, mais com um ateu, que é do meu uhum, espectro ideológico, do que com um irmão em Cristo, que na política pensa diferente de mim. Né? Então, uhum, uhum, você falou desses sinais do reino, e eu queria, então, como essa mensagem já de encerramento, uma palavra de encorajamento para os irmãos, lembrar que, de fato, nós somos o povo de Deus que deve sinalizá-lo, né? Ou como já um teólogo falecido dizia, nós devemos materializar com a maior densidade possível, aqui e agora, esse uhum, reino que há de vir ali e além. Ou seja, é sal da terra, é luz do mundo. Mas, Diego, vai mudar? Deixa eu te falar uma coisa que pode te frustrar, mas quem sabe te alivie. Não importa. Não importa. Não porque nós não nos importamos com a mudança e com a transformação, é porque não cabe a nós a uhum, efetivação da transformação. Cabe ao semeador apenas semear. Quem faz germinar e quem faz florescer é aquele que cuida das chuvas, dos ventos, das tempestades, do sol. É com Deus. Então, o uhum, que cabe a nós? Como você usou essa nomenclatura? É nós sermos um sinal, ou sermos janelas da eternidade, ou como o Gorin geralmente chama, nós temos um trailer. Qual que é o propósito do trailer de um filme? O trailer de um filme, ele pega ali as partes mais interessantes para despertar em você o desejo de assistir esse filme. Então eu sempre uhum, brinco que se o trailer é ruim, definitivamente você não vai querer assistir. Por quê? Porque tem filme ruim com trailer bom, ele engana bem. Mas quando o trailer já é ruim, você não consegue em 2 minutos pegar alguma coisa boa ali, você definitivamente não vai querer assistir o filme. Então nós somos o trailer de Deus para o mundo. Eles estão nos assistindo e a partir daquilo que eles puderem perceber, eles falam: opa, eu quero saber como essa história termina. Eu uhum, quero saber o desenrolar desse drama, né? uhum, Então, a questão não é se o Brasil vai ser mais ou menos polarizado. A questão não é se os nossos governantes serão melhores ou piores, até porque você está falando de Efésios, e no contexto dos Efésios, eles viviam debaixo da opressão do Império Romano.
Efésio, uma cidade ali idólatra, um contexto político um pouco diferente, mas via de regra, os cristãos, eles viviam uma dificuldade no tempo do Novo Testamento pelo simples fato não de adorar a Jesus ou de crer em Jesus, mas porque crer que Jesus era o único Senhor, acima inclusive de César. Então essa é uma mensagem profundamente política. Então eles não estavam preocupados em mudar necessariamente, e eu não estou falando que nós não tenhamos nossa parte cívica, tá? Não é isso. Mas o objetivo deles não era mudar os governos e autoridades, o objetivo deles era serem fiéis diante daquilo que Deus havia colocado, né? Então, a consequência disso não cabe a nós. O que cabe a nós é sermos uma comunidade contracultural, ou seja, em um mundo de polarização, que nós possamos ser esses reconciliadores. Em um mundo de fake news, que nós possamos trazer a verdade. Em um mundo desesperado, que nós possamos trazer esperança. Então, esse é meu encorajamento e minha mensagem assim, para os irmãos. Legal, legal. Eu lembro, até mesmo entre os discípulos, né? Eu lembro que tem sempre aquele jeito de olhar, uma expectativa um pouco torta às vezes, né? Agora eu vou lembrar as passagens, mas você vai lembrar bem quando de repente alguém chega para Jesus: Senhor, por acaso serão muitos os que entrarão no reino dos céus? Isso, e Jesus assim, gente, se esforça para entrar. Isso, né? Que tipo de preocupação é essa? Ou em por Atos, exemplo, em Atos 1, isso. Exatamente. Né? Aí, Senhor, quando é que tu vai restaurar o reino a Israel? Exato. Falou, rapaz, não compete a vocês não, exatamente. A vocês cabe o Espírito Santo, que vai ser enviado, e a vocês cabe ser... É interessante, não é só dar testemunho, como uma atitude que a gente desenvolve, mas é serem testemunhas como a expressão de uma natureza, né? Então, é isso, e nos consola, né? Porque se os discípulos estavam ali, e parece que às vezes não entenderam muito bem, então tem esperança para nós também, né? Sim. E esse é o objetivo, um dos objetivos aí dos nossos estudos bíblicos, né? E tu vê, olha só, cara, isso aqui é uma conversa, né? É uma conversa intencional, tá? Sim. A gente não fez aqui um estudo bíblico expondo, né, os textos bíblicos, pegando versículo por versículo. Não é essa a ideia dessa série, por exemplo. Sim. Mas a gente conseguiu aqui conversar de uma forma muito intencional a respeito desse tema, que é tão comum nos dias de hoje, né? E que aparece em diversos momentos. Então, Diego, eu agradeço, cara, eu agradeço essa conversa aí, muito obrigado, né? Você percebe, cara, que legal, Diego, quando é que tens um tempinho na agenda? A gente fez dar certo aí para terça-feira, nesse feriado, gravar para que na quinta-feira, então hoje o pessoal possa estar assistindo a gente, possa acompanhar essa conversa e possa entrar junto nessa roda, né? É verdade. Essa aí é a ideia. Então, você percebe que esse mundo que a gente vive, ele nos dá essas oportunidades ímpares de, numa quinta-feira à noite, ter o Diego aí com a gente. Imagina todo o trampo de vir de Campo Mourão para Rio Antinhas, e família, e escola das crianças, e como é que fica isso, como é que fica aquilo. E assim, a gente aproveitou um tempinho vago e tá aí na noite de hoje, tá certo? Muito bom. Então, eu quero Diego, agradecer. Eu agradeço aí, né? Eu agradeço. Isso, privilégio. Obrigado, o carinho do convite, a confiança, né? Porque nós pastores, nós temos assim o rebanho de Cristo que está sob os nossos cuidados. Então, eu sei que você é um pastor zeloso, que não expõe a sua comunidade a qualquer um. Então, eu agradeço esse voto de confiança também, de amizade. Eu espero que nesse bate-papo, como você falou, que é simples, que é leve, mas que é intencional, possa de alguma forma gerar virtude aí na vida dos irmãos, viu? Obrigado mesmo. Tá certo. Valeu então, Diego. Cara, eu quero encerrar com um momento de oração. Vou te tirar da tela aqui, Diego, te agradeço imensamente. Deus abençoe, valeu. Só deixa eu ver aqui onde é que tá. E aí, então, a gente encerra com um momento de oração. Beleza, gente? Então, que bom ter o Diego aí com a gente. Espero que tenha edificado a sua vida. Quero convidar você para esse momento de oração. Semana passada, nós aí intercedemos, né, por algumas pessoas. Eu lembro delas, da Isolde, que ainda está em recuperação. Lembro do Wilson, e também está se recuperando, graças ao bom Deus, no conforto da sua casa. E o seu Vili, que a gente tinha conversado na semana passada, a gente tinha, né, pedido orações aí para ele. A gente fez, né, hoje é terça-feira,
Ontem foi o dia de a gente, enquanto comunidade aqui de Rio Antinhas, ter essa dura tarefa de se despedir aí desse sábio senhor que Deus deu a essa comunidade. E a gente fez isso com o coração grato, mesmo que triste, mas com o coração grato. Nossa oração nessa quinta-feira é para que Deus console a família, né? Então, eu quero ter esse momento de oração aí com você. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado por essa conversa que nós tivemos na noite de hoje, que seja ela edificante, a ponto de nos moldar conforme o caráter de Cristo. Nós queremos, ó Deus, continuar intercedendo por essas pessoas, lembramos da Isolde e do Wilson, a sua recuperação, e pedimos que o Senhor conforte, console o coração dos familiares do seu Vili. Pedimos que o Senhor dê a eles a certeza da ressurreição de Jesus Cristo e que a semelhança de Jesus Cristo, também um dia nós seremos ressuscitados pelo próprio Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, na tua presença, ó Deus, e que isso também seja consolador para as nossas vidas. Neste momento, principalmente para a família do Senhor Vili. Assim nós os entregamos nas tuas mãos, cada um deles, cada um de nós, pedimos uma noite de descanso na tua presença, que seja também isso para honrar e glorificar o teu santo nome. Assim, ó Deus, entregamos tudo a ti, na certeza de que o Senhor cuida, guarda, dirige e vai à frente. Também obrigado por essa conversa, podemos ter, e que ela gere frutos no nosso dia a dia e nas nossas vidas. Assim, continuamos entregando tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quinta-feira que vem, nós voltamos aqui para esse espaço e queremos conversar um pouquinho mais sobre um tema picante que você vai saber durante a semana, tá bom? Domingo, se estiver tudo certo, a gente volta aqui para conversar. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe e dê também uma abençoada noite de descanso a cada um de vocês. Até mais!